O título hoje da nossa lição é um título familiar, praticamente familiar, porque vamos falar sobre o sofrimento e glória. E parto do princípio aqui que ninguém gosta de sofrer. Há aqui, porventura, alguém que goste mesmo de sofrer? Acho que não. Acho que nenhum de nós gosta de sofrer, que é natural. Porquê? Porque nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para viver na felicidade, idealizar a felicidade, projetar a felicidade, querer a felicidade, perseguir a felicidade e ter a felicidade. Isto que nós fomos criados. A dor, o sofrimento, o infortúnio, a desgraça, a tristeza, a perda, derrotas, doenças, as injustiças, discriminação, ataque, violência, violação e todas as calamidades humano-sociais que tão bem conhecemos, resultaram depois com a queda do homem. Por isso o homem não almeja essas coisas, não quer essas coisas. E essas coisas afetam drasticamente qualquer ser humano. Por mais que seja uma pessoa mais estruturada do ponto de vista psicológico ou espiritual, ninguém convive pacificamente com essas situações. Porque, fim ao cabo, como eu disse, nós não nascemos para sofrer. Esta é a razão pela qual nós aspiramos a felicidade e o bem-estar, aspiramos tudo que nos dá gozo, prazer e alegria e também a satisfação. Porque são tudo que converge para aquilo que é o nosso substrato identitário. Mas nós sabemos, como eu já disse, infelizmente, por causa do percurso do ser humano, nós também temos que saber conviver com os problemas, as dificuldades e, sobretudo, com o sofrimento. Não há ninguém aqui, como eu disse, que gosta de sofrimento, mas também ninguém aqui pode dizer que nunca sofreu. Todo ser humano passa por processo de sofrimento. E mais, nós não somos imunes ao sofrimento. Vocês sabem, há aquelas coisas que vão acontecendo conosco, que depois acabamos por ganhar imunidade, ou seja, aquilo acaba por não ter grandes repercussões na nossa vida, ou pelo menos não nos cria assim tanta alteração, porque já estamos habituados. Mas o sofrimento, ninguém fica imune ao sofrimento. Todos nós ficamos numa situação dificílima para gerir o sofrimento. E todos nós estamos a sofrer, como eu disse. Mesmo aqueles que são mais novos, sofrem. Mesmo os bebês já nascem já a sofrer, a chorar, a criar moça e por aí fora. Ou seja, e vamos sofrer ao longo de toda a vida. Mesmo que nós próprios criamos barreiras para tentar não deixar que o sofrimento crie tanto impacto na nossa vida. Como sabem, nós sofremos por nós mesmos, por os problemas que têm a ver conosco, que são inerentes a nós. Dificuldades que nós temos, desafios que nós propomos e não conseguimos, ou por sermos também vítimas dos outros, porque, fim ao cabo, nós não vivemos sozinhos e as pessoas que nos rodeiam acabam por nos prejudicar, por nos criar o sofrimento. Desde logo que eu estou a dizer, a traição, ofensa, violação, violência, injustiça, discriminação, enfim, e cúmulos de outras situações. Logo, nós próprios estamos sempre a ser objetos por parte dos outros para nos fazer sofrer. Mas mesmo que nós conseguimos criar balizas até para não estarmos assim tanto nisto, ou para não passarmos por isso, que é já bastante difícil, porque isso não depende só de nós, depende também dos outros que nós relacionamos, quer seja no contexto da própria família, estendendo-se na sociedade que estamos inseridos, convivência que vamos tendo, etc, etc. Mesmo que nós criamos balizas em relação a essas coisas, para os terceiros, mas o sofrimento pode vir mesmo que não for de terceiros, pode vir de outra forma. Alguém sabe? De que forma? Sem ser propriamente de outra pessoa, de terceiros, das pessoas não atingirmos com o sofrimento. Como é que o sofrimento pode vir de outra forma? Os problemas que vêm, por exemplo, saúde. A pessoa pode estar com problemas de saúde e começar a sofrer. Nós não conseguimos controlar se vamos estar doentes ou não. Temos agora aqui uma médica na sala. Ninguém diz agora, eu não vou ficar doente amanhã. Não sabe, a pessoa pode
ficar doente de um dia para o outro. Ou até situações de doenças imprevisíveis e gravíssimas. Pode acontecer. Há pessoas que aparentemente estavam bem, de um dia para o outro descobriram cancro e aquilo foi fatal. E certamente vocês conhecem pessoas assim, que nós até convivemos, nós aparentemente podemos estar bem e às vezes até podemos ir fazer exames de prevenção e dar tudo que estamos bem, mas as coisas depois surgem sem nós percebermos. Isso pode acontecer. A nossa vida é mesmo um sopro. Logo, mesmo que não forem situações fatais, podem ser situações dolorosas que levam-nos ao sofrimento. Isso eu estou a falar de sofrimento quando tem a ver conosco. Mas nós também podemos sofrer pelos outros. Porque eu posso ter a minha vida tudo bem e não ter nenhum problema, graças a Deus. Tanto problemas a nível de relacionamento, a nível de família, a nível de igreja, a nível de trabalho. Quer dizer, estar blindado e, e não ter problemas de saúde e estar tudo bem comigo nas perspectivas, expectativa e tudo, mas, quer dizer, eu posso estar a sofrer por causa das pessoas que eu amo. Nós podemos sofrer e sofremos pessoas que nós amamos. Porque o que é que interessa estarmos bem, está tudo bem connosco, se temos os nossos pais doentes? Isso também vai nos afetar, não é? Se, porventura, mesmo que os nossos pais estejam bem, se tivermos, para aqueles que têm filhos, se a pessoa tiver um filho doente ou está com algum problema, essa pessoa vai sofrer. E mesmo que não for assim, os próprios irmãos, se os nossos irmãos não estão bem, estão com problemas de várias ordens, aquilo indiretamente afeta-nos também. E isso estendendo-se à igreja e mesmo no mundo que nós vivemos. Se uma pessoa é sensível, quer dizer, é a pessoa que vai estar sempre a sofrer. Para aqueles que gostam de acompanhar as notícias, quando nós estamos atentos ao que passa no mundo, dá fadiga, cria uma situação de dor no nosso coração de vermos as pessoas que não deviam morrer por causa da guerra e morrem, pessoas, a destruição e própria violência, mesmo no nosso contexto aqui que nós vivemos, a violência, são crime, violência e coisas assim, pronto. Mas realmente o mundo que nós vivemos, isso também acaba por fazer-nos sofrer. Pronto. Logo, o sofrimento faz parte do cardápio da vida cristã e nós temos que mentalizar para sofrermos. Qualquer cristão tem que interiorizar a ideia de sofrimento como sendo um pressuposto ou um pronúncio para a vida eterna. Esta é a razão pela qual o próprio título tem aqui componentes sofrimento e glória. Não se pode falar de glória sem previamente falar do sofrimento, no contexto do mundo que nós vivemos. Tanto numa perspectiva espiritual, cristã espiritual, como também numa perspectiva secular. Para uma pessoa poder usufruir, ter conquistas que lhe vai dar felicidade e vitória, a pessoa precisa de antemão sofrer um pouco. Este sofrimento tem a ver com a aplicação que nós vamos fazendo, do investimento que vamos fazendo, para depois quê? Poder colher os resultados. É o que acontece, as pessoas aqui, parte dos que estão a estudar, sabem isso, estudar não é fácil. Aliás, até seria bom se nós só vamos à escola e ouvimos o que os professores dizem e acabou por aí. Isso até não é assim tão difícil. Pronto. Talvez aquele incômodo, porque quem tem que levantar de manhã cedo para ir à escola, aquele desconforto tem que levantar. Mas pronto. Mas o problema não é isso. O grande problema é nós irmos para a escola e termos que assimilar aquilo que estamos a ser ensinados. Por quê? Porque depois vamos ser provados. Vamos ter que demonstrar se sabemos aquelas coisas ou não. Logo, essa ideia de ir para a escola e depois voltar e preparar as lições, estudar e perceber as coisas, aquilo tira tempo, dá trabalho, dá fadiga e, sobretudo, no período dos exames, quer dizer, a pessoa não dorme bem, a pessoa fica ansiosa, parece que alguma coisa não está bem, fica tensa, sobretudo quando é domingo à tarde para segunda-feira, parece que a semana a pessoa vai lhe acontecer alguma coisa. Mas isso, quando depois nós transitamos, quando tivemos aproveitamento, quer dizer, nós acabamos por usufruir de um processo de sofrimento que nós passamos, de tensão interior e essas coisas todas. Pronto. Isto eu estou a falar numa perspectiva secular, mas também numa perspectiva cristã. A perspectiva cristã, a glória cristã, afere-se
naquilo que são os desafios do dia a dia. Estes desafios do dia a dia levam ao sofrimento. O cristão é chamado para sofrer. Pode dizer assim, mas isso é estranho. Como é que nós somos chamados para sofrer? Nós somos chamados para sofrer. Por quê? Porque o sofrimento também, apesar de não ser uma coisa boa, o sofrimento é que nos molda, que nos prepara para entrarmos no céu. Logo, o sofrimento leva-nos a ganhar a experiência, a tarimba, a maturidade. E essa maturidade que faz com que nós conseguimos interiorizar bem a perspectiva da própria glória. Eu não queria aqui perder tempo, por exemplo, para falar sobre a problemática da felicidade. Mas se forem ver o que é a felicidade, de várias correntes que se falam o que é a felicidade, uns dizem que a felicidade é prazer, outros dizem que a felicidade é o bem-estar, a felicidade é o equilíbrio, a felicidade é estar bem com a pessoa, estar bem com ela própria. Há várias definições para a felicidade. Mas é curioso notar que parte dessas definições vão sempre num paradoxo. A pessoa é mais feliz quanto mais passa por um processo de sofrimento, que é uma coisa estranha. Só se usufrui da melhor felicidade quando passa também maior sofrimento. Quer dizer, uma pessoa que não passa por um processo de sofrimento, por mais que esteja feliz, ele não consegue usufruir, tirar maior proveito dessa felicidade. E vou tentar dar ilustração para perceberem. Uma das correntes, por exemplo, o estoicismo, que defende isso, a perspectiva, inclusive, de nós podermos ter uma predisposição para sofrer porque isso é bom, vai nessa ideia. Mas vamos dar um exemplo. Como é que uma pessoa pode tirar maior proveito, por exemplo, da água? Uma pessoa que vai beber água que não tem sede, ou uma pessoa que vai beber água tem sede, quem é que tira maior prazer da água e saber o valor da água? Obviamente quem tem mais sede, não é? Quem tem mais sede. Nós quando não temos sede e vamos beber água, aquilo até parece, pronto. É como quando também vamos comer, se estamos cheios, também ainda comemos, pronto, temos que comer, porque, enfim, mas nós não tiramos prazer do que quando nós estamos com fome. Quando nós estamos com fome, tanto que às vezes até aquela ânsia acabamos também não conseguir comer muito, pronto. Mas a ideia da privação, quando passamos por um processo de privação, quando depois saímos desse processo de privação, nós conseguimos tirar maior proveito e valoração daquela situação. Isso eu estou a falar numa perspectiva secular. É como, por exemplo, nós quando esforçamos muito, temos dificuldade, e depois conseguimos atingir a meta, ficamos super felizes. Mas, quando a pessoa faz todo esse percurso e safar, fica contente, pronto. É mais ou menos isso. Mas quando nós vemos também, no ponto de vista cristão, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por contradições e contrariedades, quando nós passamos por sofrimento e conseguimos triunfar e conseguimos manter firme, nós ficamos felizes e ficamos reconciliados conosco. Esta é a razão pela qual nós cantamos aquela música. Quando a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quer dizer, a nossa fé é provada e nós saímos acima. E esse sair acima, há pessoas que são provados e reprovam. O apóstolo Paulo usa a expressão naufragaram na fé. Espero que nenhum de nós naufragam na fé. Pronto. Porque os problemas vêm e essas pessoas não interiorizam o sofrimento e às vezes revoltam-se contra Deus. O cristão nunca faz isso. Podemos passar por situações dolorosas, difíceis, às vezes até de compreender, mas nós temos que continuar sempre a ter fé em Deus. Isto tudo para dizer o quê? Nós, apesar dos problemas, nós temos que continuar sempre fiéis e dar o nosso testemunho. Pronto. Já falei muito, agora vamos a termos o texto sagrado. Isto tudo para perceberem esse balizamento da ideia do sofrimento. É claro que nós não procuramos sofrimento, nem somos masoquistas. Não é nada disso. Nós não almejamos o sofrimento ou procurar sofrimento. Mas o sofrimento vem, nós temos que saber também que é uma oportunidade de mostrarmos a nossa fé em Deus. E além de termos fé em Deus, isso também ajuda-nos a ganhar tarimba e a ganhar calo e prepara-nos para a vida, para termos uma visão abrangente. Porque às vezes o sofrimento, como eu disse, molda-nos, porque ajuda-nos a ver determinados ângulos
perspectivas que nunca tínhamos pensado ou idealizado. E esse sofrimento, como eu disse, vem de múltiplas formas, que eu já falei. Abuso, violência, violação, discriminação, injustiças, rejeição, ofensas, doenças e até em casos extremos, a perda. Podemos chegar a esse ponto, perda de entes queridos. E alguns certamente aqui, alguns poderão ter também outras perdas. Um familiar, um amigo, um ente querido e por aí fora. Logo, apesar de nós vamos ter amparo de Deus, o consolo de Deus, mas nós sentimos sempre que alguma coisa está-nos a faltar por causa da presença dessa pessoa. Mas nós vamos convivendo, não vamos entrar em desespero, mas nós lembramos essas pessoas. E essas pessoas nunca podemos esquecer. Essas pessoas estão presentes na nossa vida. Se eu estou a falar dos pais, como pode ser avós, como pode ser irmãos, como podem ser primos, como pode ser grandes amigos também que não são até consanguíneos, mas pessoas que nós criamos laços que de um dia para o outro desapareceram, essas pessoas continuam a fazer parte da nossa vida. Pronto. É claro que cada um responde de uma forma. Também cada caso é um caso. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que perdeu o seu pai ou a sua mãe com 80 e tal, 90 e tal anos, a forma como encara aquela situação não deixa de ser falta, atenção. A forma como essa pessoa encara essa perspectiva de perda é diferente com quem perde essas pessoas numa fase de tenra idade. Por quê? Porque se calhar nós já que somos adultos, não é que os nossos pais sempre são importantes na nossa vida, mas o papel que terão quando nós estamos ainda numa fase mais dependentes é diferente. É como uma pessoa se perdeu um familiar com 100 anos, a pessoa não vai ficar porque sabe também que a vida tem um fim. Aliás, nós até em África, quando as pessoas morrem em determinada idade, dançam-se. Esse funeral é de dança, é de festa, é de música. As pessoas já fazem festas e comizainas e bebedeiras, pronto. É no sentido que, porque é uma forma de gratidão de que a pessoa viveu, pronto. Podia ter, nós queremos sempre viver, mas as pessoas encaram isso. Mas não quer dizer, mesmo com essas festas, que as pessoas que perdem essas pessoas não vão sentir falta, porque uma pessoa sempre deixa falta. Essa pessoa, ninguém pode preencher aquela falta no sentido que aquela pessoa, ou a sua voz, o seu cheiro, o seu abraço, a sua forma de falar, essas pessoas sempre vão nos marcar. Pronto. É mais nesse sentido que eu estou a falar. Agora, é claro que também nós temos que ver. Há pessoas que lidam melhor com o sofrimento, com a perda, do que outras. Há pessoas que são mais sentirem que têm mais dificuldade de interiorizar. Vou pedir a alguém para nos dirigir na leitura 1 Pedro, do capítulo 2, versículo 21, que é o versículo-chave. Obrigado pela leitura. Rapidamente nós vemos aqui, o autor sagrado tenta demonstrar por que razão é quase, diríamos, que requerido que o cristão se mentalize para sofrer. Porque o sofrimento, como eu disse, faz parte da natureza da vida do ser humano. Mas, além disso, nós temos também um exemplo que nós temos que olhar quando nós estamos a sofrer. E o autor sagrado aqui, o apóstolo Pedro, tenta espelhar essas verdades aqui. Mas antes de chegar lá, no versículo 11, ou inicialmente próprio do capítulo 2, ele fala daquilo que a eleição que os crentes são chamados por Deus, da forma como têm que viver neste mundo e o propósito divino que se espera dos cristãos. Mas depois, no versículo 11, ele fala: queridos amigos, na minha versão, peço-vos como estrangeiros imigrantes neste mundo que se afastem dos desejos mundanos que combatem contra a alma. Queridos amigos, peço-vos, rogo-vos, imploro-vos, no sentido que, como sendo estrangeiros e imigrantes, noutra versão, o que é que diz? Peregrinos e forasteiros. Quem é peregrino, são palavras um pouco diferentes. Quem é peregrino é quem está residente num lugar, mas que não é cidadão daquele lugar. Por exemplo, os estrangeiros que estão aqui em Portugal não são portugueses, não são. Quem é aqui de Portugal é português, mas quem é estrangeiro aqui, essa pessoa é estrangeira e tem a sua pátria, que não é no território que está. Pronto, logo essa pessoa
digamos assim, o peregrino, embora no contexto original dessa palavra, fala de peregrino é quem não tem pátria, quem não tem território, quem não tem cidadania, naquelas circunscrições territoriais. Mas nós sabemos que o forasteiro, uma pessoa pode ser daquele lugar, daquele sítio, ou ter cidadania, e ser forasteiro no sentido de ser alguém estranho. Suponhamos quem é, por exemplo, aqui de Lisboa, está a viver agora, por exemplo, na cidade de Guarda. Quer dizer, ele é forasteiro lá na cidade de Guarda, não conhece aquilo. Se calhar aqui em Lisboa conhece porque é o seu meio, onde nasceu e conviveu e viveu e fez a sua vida. Ou, por exemplo, quem é do Algarve está a viver aqui em Lisboa. Pronto. Essa pessoa sempre é um forasteiro. Nunca vai dizer que eu sou um lisboeta. Eu sou do Algarve. Pronto, a pessoa vai dizendo. Logo, é uma pessoa, um forasteiro, é quem até possa ter pátria, mas onde está agora, encontra neste momento, é forasteiro. Mas a ideia de peregrinos e forasteiros, que é uma palavra que já vinha mesmo próprio do patriarca, mostra quem não tem pátria. Os cristãos são peregrinos e forasteiros no sentido que o mundo que nós vivemos, este não é o nosso habitat normal. Nós não somos desta pátria, deste mundo. A nossa pátria, pátria celestial, é pátria do além. Mas peço-vos, como estrangeiros imigrantes nesta versão, neste mundo, que se afastem dos desejos mundanos que combatem contra a alma. Os desejos mundanos são desejos que fazem enfraquecer a alma, que fazem enfraquecer a nossa espiritualidade, que levam-nos a ter comportamentos desviantes, censuráveis e reprováveis. Mas quais são esses comportamentos? Ele depois vai mencionar esses comportamentos mais a seguir. E depois diz assim: tenha um bom comportamento no meio dos que não conhecem a Deus. Desse modo, se eles agora vos acusam como malfeitores, hão de ver o bem que fazem e hão de louvar a Deus no dia do juízo. Ou seja, é combater o mal com o bem. Quando nós estamos a fazer o bem, nós estamos a ter comportamentos decentes que vai fazer com que os ímpios vejam algo de bem que nós temos e, inclusive, reconhecer o senhorio do próprio Senhor Jesus Cristo na nossa vida e louvar a Deus, como diz aqui no dia do juízo. Pode não chegar até lá, mas desde antes ainda começar a louvar a Deus de forma implícita aqui, porque vão reconhecendo, podem não manifestar isso abertamente, mas vão vendo aquilo que Deus faz na nossa vida. Por causa do Senhor, versículo 13, obedeçam toda a autoridade humana, ao rei por ser a maior autoridade, aos governadores escolhidos por ele, para castigar os criminosos e louvarem os que fazem o bem. Pois Deus quer que praticam o bem, para que assim fazerem calar os ignorantes e insensatos. Comportem-se como pessoas livres e não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal. Mas para servirem a Deus, respeitem toda a gente, amem os irmãos na fé, tenham amor a Deus, respeitem o rei. Ou seja, fala aqui da ideia de obediência à autoridade. Um cristão não tem que ser subversivo, ou anárquico, ou anarquista. Não. O crente tem que ser submisso. A ideia de sujeição é uma ideia também que nos remete à obediência que nós temos em Deus. Ora, nós temos que sujeitar uns aos outros em amor. E essa sujeição, de sujeitar uns aos outros em amor, é um mandamento bíblico. E quem obedece o mandamento bíblico está a obedecer a Deus. E quem obedece a Deus não tem dificuldade de submissão. Nós vivemos num mundo que as pessoas têm grandes dificuldades de submissão. Sujeitar-se. As pessoas não gostam de sujeitar-se. E cada um acha que não tem que sujeitar a ninguém. Mas nós somos chamados a sujeitar em amor, em obediência a Deus. Inclusive as autoridades. Porque as autoridades, Deus coordenou, estabeleceu as autoridades. Deus estabeleceu a família, a igreja e as autoridades. E todos os cristãos devem se submeter às autoridades. Não interessa, quer seja numa monarquia, num presidencialismo, num semipresidencialismo, num parlamentarismo. Em todas as dimensões de perspectiva de governo, de Estado, nós temos sempre que obedecer. Mas atenção, a obediência não é cega. Nós temos que obedecer às autoridades, mas quando as autoridades extravasam aquilo que são as suas competências, ou de querer promover, chamar o mal o bem, nós temos que, enfim, afrontar essas tiranias.
Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Se as autoridades estão a arrogar-se do papel divino, do papel de Deus, nós somos chamados a recusar essas questões. Aliás, esta é a razão pela qual nós sabemos que há muitas leis que nós, inclusive aqui no país que vivemos, que nós nunca podemos subscrever. A lei do aborto, a lei da eutanásia, a lei de outras práticas que nós sabemos que nunca podemos aceitar. Nós somos chamados a opor essas leis. As leis que vão em contradição com a palavra de Deus. Mas quando as autoridades, as outras leis, que não entre coisa, nós temos que submeter. Por isso eu estou a dizer, nós não somos anárquicos nem subversivos e por aí fora. Temos que sujeitar as autoridades. Porque, na generalidade dos casos, as autoridades zelam para o nosso próprio bem. Pronto. Por isso é muito importante. E esta é a razão pela qual nós temos que respeitar toda a gente. Não é só as autoridades. Respeitar toda a gente. Amar os irmãos na fé. Tenham temor a Deus e respeitem o rei. Repara, quando o apóstolo Pedro estava a escrever esta epístola, ele estava numa situação que nós vemos de grande perseguição, porque na altura era Nero, que era o imperador, que perseguia, de um dos grandes imperadores romanos, que perseguiu de forma feroz os cristãos. Mas mesmo assim, o apóstolo Pedro convocou os crentes a serem obedientes às autoridades. É claro, como eu disse, o poder da autoridade não é um poder absoluto, no sentido de querer aplicar a tirania. Aliás, da mesma forma, nós temos que sujeitar uns aos outros em amor, mas a sujeição não quer dizer autoritarismo. Eu tive agora, na semana passada, numa conversa, estávamos a falar sobre o papel da mulher na sociedade, na família, também na igreja, e nós estávamos a analisar essa ideia disso. Submissão. A mulher tem que ser sujeita ao marido, é verdade. Mas essa sujeição só é quando há amor. Quando não há amor, a mulher não é obrigada a sujeitar o seu próprio marido. A mulher não é chamada a viver num clima de terror, de abuso, de violência e de violação. Não. Quando o marido faz essas coisas, a mulher tem a liberdade de rejeitar essa submissão. Agora, quando é amor, em princípio, acho também que ninguém rejeita sujeição quando há amor. O amor que está estipulado lá. Aliás, quer seja a mulher, quer seja o homem. Se as pessoas veem um amor, não tem problemas em sujeitar. A verdade é que nós vemos que as pessoas fazem inversão, querem impor a sujeição de uma forma autoritária. E isso nós não temos que aceitar. Quer seja numa perspectiva da conjugalidade, como numa perspectiva secular. Nós obedecemos às autoridades do Estado, mas não é no autoritarismo, no despotismo, inclusive de querer impor, de arrogar na perspectiva de Deus. Nós não temos que adorar nem a autoridade, nem aceitar coisas que vão em contradição com a palavra de Deus. Logo daí nós somos chamados a rejeitar essas imposições. Mas nós temos que respeitar toda a gente sem exceção, quer seja pessoas mais afortunadas como pessoas menos afortunadas, pessoas mais destacadas como pessoas menos destacadas, pessoas mais ricas como pessoas menos ricas, pessoas com posições de autoridade como pessoas não posições de autoridade. Toda a gente, independentemente da postura daquela pessoa e da sua afirmação na sociedade, etc, etc. Na sociedade, na igreja, na família, em todas as dimensões. Respeitar toda a gente, amar os irmãos na fé, ter temor a Deus e respeitar o rei. Depois ele fala agora o exemplo do sofrimento de Cristo, empregado no versículo 8. Sejam submissos aos vossos patrões com todo o respeito, não só os bons e compreensivos, mas também os mais severos. Bem, aí já os patrões. Aqui as pessoas que trabalham sabem que não é propriamente todos os chefes que são bons. Há chefes que são carrascos e nós às vezes confrontamos com pessoas que não têm nenhum pingo de humanidade. São pessoas que fazem com que aqueles que estão sob a sua alçada de sofrerem através de bullying, através de uma pressão constante. Mas mesmo assim nós somos chamados a ser compreensivos com essas pessoas que são até menos bons conosco. E essa ideia de saber também sofrer e tentar ser compreensivos, mesmo aqueles que são severos conosco. No versículo 19, com efeito, é um privilégio ter de suportar contrariedades por causa das vossas convicções religiosas, sofrendo injustamente. Quer dizer, é um privilégio sofrer injustamente. Nós vemos isso nas bem-aventuranças eternas, do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados.
Mas antes de chegar a essa bem-aventurada, a pessoa passa por um processo de injustiça humana, por um processo de perseguição, de hostilidade, de problema, de conflito, de conflitualidade e por aí fora. Mas mesmo assim, bem-aventurado se conseguirem superar essas contradições e contrariedades. Por isso, é um privilégio suportar contrariedade por causa das vossas convicções religiosas sofrendo injustamente. Isso tem grande galardão no céu. Pois no versículo 20, aliás, que mérito tem, para confirmar essa verdade, em suportar pacientemente um castigo se fizeram o mal? Quer dizer, se uma pessoa está a ser castigada por praticar o mal, qual é o mérito que tem? Não tem nenhum mérito. A pessoa está a pagar as consequências dos seus atos. Nós vivemos num Estado de Direito, mesmo em Estados autoritários, há regras. Se uma pessoa infringir aquelas regras, arca com as consequências penais, jurídico-penais, daquelas regras. Se uma pessoa levanta agora e agride outra pessoa, ele vai incorrer numa responsabilidade cívica, civil, e vai ser penalizado por causa disso. Logo, se uma pessoa é sentenciada pela justiça, quer dizer, essa pessoa não pode reclamar de nada. Não há mérito nisto, porque a pessoa está a pagar aquilo que são as consequências dos seus atos. Mas quando uma pessoa está a ser injustiçada por praticar o bem, por viver de forma piedosa ou de forma cristã, aí que já é mérito. O apóstolo Paulo diz, por isso, quem sofre por fazer o mal, não há aqui, enfim, não podemos dizer até mal, a pessoa está a pagar, como os ladrões que foram crucificados. Sabiam que aquelas práticas iam ter crucificação. Mas Jesus, nós vemos já que Jesus, a situação é diferente. Pronto. Mas depois, mas se apesar de fazerem o bem ainda têm de sofrer, isso é uma coisa boa diante de Deus. É para isso que Deus vos chamou, pois o próprio Cristo sofreu por vossa causa e deixou-vos o exemplo para seguirem os seus passos. O próprio Cristo sofreu. Cristo sofreu. Cristo que não tinha pecado, que não fez pecado, que não cometeu nenhum pecado, o que fez? Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele tomou os nossos pecados. Logo, Cristo que foi injustiçado, que é um exemplo, se sofreu, nós também temos que saber que nós vamos sofrer. Porque Jesus disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguirem, quer dizer, vocês têm de esperar também que vão ser perseguidos. Agora nós vamos estar à espera, se Cristo é maior do que nós somos até os seus discípulos, foi perseguido, como é que nós podemos esperar que não vamos ser perseguidos? Logo, nós temos de ter essa imitação, porque até a cruz representa o sofrimento. Se alguém quer vir após mim, o que é que diz a palavra de Deus? Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Logo, a ideia de seguir Jesus é uma ideia de sofrimento. Claro que nós não sofremos como Jesus e nem podemos sofrer como Jesus. Mas nós temos que saber que vamos pagar consequências de sermos filhos de Deus, de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo sofreu e deixou-nos exemplo de que podemos sofrer mesmo sendo justos, mesmo sendo pessoas que não cometeram infração, porque o próprio Jesus fez isso e sofreu a vossa causa e deixou-nos exemplo para seguir os seus passos, e temos de seguir esses passos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como diz o versículo 21, ele não cometeu nenhum pecado, nem se ouviu uma mentira sair da sua boca. Quando o insultavam, não respondia com insulto. Mas nós vemos aqui, Jesus não cometeu nenhum pecado. Há alguém aqui que possa dizer que nunca cometeu algum pecado? Há aqui alguém que nunca cometeu nenhum pecado? Não há. Primeira questão. Alguém aqui pode dizer que nunca mentiu? Também? Se disser isso, está a mentir e está a confirmar que também é mentirosa. Pronto. Mas nós vemos aqui, Jesus não cometeu pecado e nunca ouviu mentira sair da sua boca. E depois nós vemos, quando o insultavam, não respondia com insultos. Há pessoas, mesmo os crentes, quando são provocados, reagem e às vezes até reagem pior. Não conseguem ter autodomínio. Mas nós vemos aqui Cristo, quando o insultavam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus, que julga com justiça. Suportou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram. Com efeito, eram como ovelhas desgaradas, mas agora voltaram ao vosso pastor e guarda. Ou seja, nós vemos aqui que Jesus Cristo é um exemplo. Este exemplo nós vemos no capítulo 53 de Isaías, que nós vemos lá Jesus Cristo como foi conduzido, mas não reagiu, apesar de tamanha injustiça, através da fonte, apesar da provocação, apesar de tudo, Jesus Cristo foi calado. E Jesus Cristo podia reagir e acabar com aquela gente toda. Mas ele, inclusive, pediu para que Deus lhes
perdoasse, para não lhe imputar aquele erro. E este é o exemplo também que nós vamos seguir. E esse exemplo de Jesus Cristo, o autor sagrado vai especificar noutras versões que Jesus Cristo é o nosso pastor e bispo. E essa ideia de pastor é a ideia que vem a proemene. O pastor quem cuida da ovelha, bispo é o supervisionador. É uma pessoa que está na ideia de supervisão, um diretor. E Jesus alberga essas questões através do seu sacrifício vicário em favor de nós, para nos poder resgatar, para nos poder fazer, enfim, triunfar. Mas para isso, nós precisamos de antemão saber sofrer, interiorizar o sofrimento e viver o sofrimento para podermos, enfim, beneficiar da glória celestial. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Não é fácil interiorizar essas verdades, mas são verdades salvíficas que nós somos convocados a ficar de viver. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Mas nós sabemos que há pessoas que querem glória e não querem sofrimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos terminar com uma palavra de oração. Vamos terminarmos com uma palavra de oração, se faz favor. Amém.